Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre DIP, o DIP, né? A letra D do Solid, Dependency Inversion Principle, ou princípio da inversão de dependência. Caramba! Parece um negócio extremamente complexo, mas não é. É um negócio extremamente simples e isso está relacionado de uma forma absurda com testes de unidade, tá? Então toda vez que a gente fala de testes, de não ter acoplamento entre camadas, etc., a gente usa esse cara aqui que eu vou mostrar no vídeo para vocês. Então se você quiser dar um up aí nos seus testes, não vou nem dizer testes, porque esse aqui eu uso o tempo todo, não só para teste de unidade, mas para todo o meu código, tá? Quer dar um up? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar muita coisa legal. Perfeito, então, pessoal, movendo aqui para o código, é o seguinte, tá? A gente tem os nossos testes aqui, tá? Esse aqui é um exemplo da aula passada, tá? Do vídeo passado, então qualquer coisa dá uma olhada lá. Mas se quiser seguir esse vídeo aqui, é só implementação em cima desses caras aqui, a gente não vai usar o código como base, é só para entender os fundamentos, tá? Não precisa correr lá, depois você assiste, tá bom? E aqui a gente tem os testes passando, então tem os testes de entidade, teste, né, de e-mail, tudo mais, então ó, são os testes que a gente escreveu lá. Aí entra um ponto aqui que é o seguinte, nesse vídeo passado, né, eu falei para vocês que a gente não deveria depender de banco para testes, né, que a gente não pode ter dependências externas no nosso domínio. Se eu não posso ter dependência externa como anti-framework, como que eu vou testar, né, como que eu vou testar coisas que dependem de banco? Tá? Só para a gente pontuar um pouco mais, o que acontece quando a gente executa esses testes aqui? Deixa eu trazer um terminal para cá para facilitar meu exemplo. Vou dar um zoom nele aqui para vocês verem, tá? Tô aqui na nossa aplicação, tá? Tô aqui dentro da nossa aplicação. E aqui, se eu executar um ls, a gente pode ver os nossos projetos, né? O nosso domain testes. Aqui, eu vou entrar no nosso domain. Na verdade, eu posso ficar na raiz aqui, direto da nossa aplicação, executar um .NET Test, aí ele vai executar os testes da nossa aplicação, tá? Então ele testou aqui, tá? Falou, ó, total 6, falhou 0, tá? Então ele trouxe aqui pra gente, ó, esse aqui, sucesso, 6 itens aqui. Tá bom? O que acontece no nosso deploy, durante o nosso deployment, tá? No nosso processo de deployment, a gente vai primeiro fazer o build, depois a gente vai fazer o teste, depois a gente vai fazer o pack/deploy. Tá? Então é sempre essa a ordem que a gente vai fazer. A gente vai compilar a aplicação para ver se ela está compilando, só que só compilar não garante que ela está 100% funcional. A gente precisa executar os testes e depois o deploy. Vou executar novamente aqui os testes para vocês notarem uma coisa. Ó. Esse teste aqui, ó, ele levou X segundos para ser executado, 0.2 segundos aqui, né? Sucede em 1.5 segundos aqui. Então, claro, minha máquina aqui está gravando, fazendo um monte de coisa. Na máquina de vocês deve ir um pouco mais rápido. Mas a suma é, a gente tem no GitHub, por exemplo, no GitHub Actions, que é a ferramenta que eu uso para automatizar os deploys, para automatização do deploy, a gente tem, em média, gratuitos, 3.000 minutos de build lá. Todo esse tempo de build, esse tempo de teste, esse tempo de instalar o .NET, quando a gente vai fazer um deploy novo, a gente nunca faz o deploy da nossa máquina, você nunca faz o build na sua máquina. Você sobe um Docker com uma máquina nova, faz esse processo. O GitHub faz tudo isso automático, tem um vídeo aqui mostrando como fazer isso também. Mas assim, são minutos que vão decorrendo disso, tá? Então, esse é um ponto muito importante, porque se seu teste demora, você começa a consumir esses minutos. Você fala, ah, Balta, mas é questão de segundos aqui. Mas se você pegar uma aplicação grande, né, esses segundos eles vão demorando cada vez mais. Um outro ponto é que nenhuma aplicação roda em uma instância apenas. Ele roda sempre em 10, 20 instâncias, tá? Então, se você põe esse tempo de deploy de 1 segundo, você tem esse tempo, às vezes, né, várias vezes no dia, para várias instâncias, né, para vários itens diferentes, subindo várias máquinas diferentes, tá? Você tem que contabilizar isso também, mas também faz parte do teste. Fora isso, né, imagina que o seu teste, ele tá executando ali, aí ele precisa se conectar no banco de dados, já é um tempo maior, aí ele precisa se conectar num serviço externo, já é um outro tempo maior. Então, tudo isso ele vai acumulando um tempo de deploy da sua aplicação, tá? Agora, imagina você está num cenário crítico, Black Friday da vida. De repente, ali deu um problema numa aplicação, sua aplicação caiu. A gente vai ter que fazer um deploy novo de X ambiente ali. Quanto mais você demora para fazer esse deploy, mais tempo está contando ali, tá? Então precisa de um deployment rápido. E para finalizar essa parte, imagina que você está fazendo um teste que depende do banco de dados, por algum motivo. Nesse teste que depende do banco de dados, você precisa de uma informação que está em produção, mas que não está em teste. Como que você faz?
faz esse teste, tá? Teste de unidade. Fica muito difícil, tá? Então, por esse motivo que o teste não pode depender de banco. Na verdade, a gente fala, o teste não deve depender de banco, mas o teste não deve depender de nada externo, tá? Não deve ter nenhuma dependência externa. Então, seja banco, seja serviço externo, você precisa consultar a API de SAP, por exemplo, o seu teste não pode depender dessa consulta. Então, como que a gente faz isso? É isso que a gente vai entender aqui no vídeo. Para isso acontecer, vamos aqui no nosso domínio, criar aqui um diretório data, tá? E vamos criar aqui dentro dele uma nossa classe chamada de appdbcontext, tá? Vamos fingir que esse aqui é o data context, nosso banco de dados. Beleza? Vamos criar aqui no back-office, tá? Isso eu não faria aqui, eu faria na camada de infraestrutura, mas não vem ao caso aqui, não é arquitetura, aqui é teste de unidade, tá? Então vamos criar aqui o services /deny lists email service. Vamos criar um serviço aqui que ele faz o seguinte, ele verifica se um e-mail, mesmo ele sendo válido, se o e-mail ele está bloqueado ou não para acessar o sistema, tá? Então vamos supor que algum cliente já chegou no Balta alguma vez, aprontou alguma coisa aí e foi para uma lista de bloqueio nossa ali. Vamos criar um serviço que tenha isso, tá? Então esse serviço aqui, claramente, ele precisa ir no banco de dados, verificar se o e-mail informado está na lista de e-mails negados e se tiver, ele bloqueia. Então, beleza. Eu vou precisar aqui do meu appdbcontext, chamado de context, tá bom? E aqui a gente vai ter o nosso public, tá? Void. Vamos chamar ele aqui de check. Vamos trocar ele para booleano aqui, para ficar mais fácil. Check. Is denied, tá? E vamos receber o nosso e-mail aqui, tá bom? Então, um código fictício aqui, beleza? Vou colocar ele aqui como um async task de booleano, tá? Só pra gente colocar. Eu vou dar aqui um task.delay de 0 milissegundos, tá? Porque esse código aqui é rápido. Aí eu vou chamar o nosso context. E eu vou criar lá um método aqui, ó. Public email. Tá bom? Beleza? Acho que eu vou renomear esse cara aqui até de e-mail para data context pro e-mail repositório, tá? Então eu vou retornar aqui no e-mail do address. Vou colocar ele como async task também para a gente poder ver isso aqui funcionando, tá? E eu vou dar aqui um await task.delay de 5.000 milissegundos, tá? Os 5 segundos aí antes de retornar. Tá, deixa eu renomear isso aqui para e-mail repositório, vai ficar mais fácil da gente entender aí. Deixa eu dar um e-mail repositório, vai ficar melhor, tá? E aqui no back-office eu vou adicionar uma nova pasta chamada de repositórios, tá? Eu já esquece o domain driven design no momento aqui, tá? Vamos só mover para cá, apagar esse item aqui, refatorar aqui, beleza? Então a gente tem a nossa classe e-mail repositório, aqui a gente depende do nosso e-mail repositório para checar lá, então eu vou trocar ele por aqui para repositório, então repositório.get, vamos passar aqui o e-mail.address, então var exists igual e-mail.address, if exists is null, is not null, beleza? Tá? Return true, return false, beleza? Vamos dar um merge into pattern aqui, ops, fazer o return exists. Is not null, task de e-mail, vamos só colocar um nullable aqui, né? Beleza? Para ele poder vir true ou false, tá? Beleza, tá bom. Isso. Não, tá difícil hoje sair o código, tá? Beleza? Então aqui a gente está simulando basicamente o seguinte, né? A gente tem um serviço de negação de e-mail, né? Ver se o e-mail está bloqueado ou não. A gente vai checar se ele está negado. Para isso a gente vai dar um get lá no e-mail repositório, beleza? Se ele existir, a gente retorna true, se não existir, ele retorna false, tá? Como o nosso e-mail repositório ele vai descer no banco, tá? Aqui a gente não codou a parte do banco, mas eu coloquei aqui um task.delay de 5.000 milissegundos. Então vamos supor que a nossa carga está pesada, o nosso banco está pesado, ele tem milhões de e-mails lá, ele vai descer, ele vai levar 5 segundos para executar esse cara aqui e depois retornar para a gente, tá? Então só para a gente simular aí, para a gente ver o que vai acontecer nos testes. Agora vamos lá para nossa parte de testes aqui no back-office. Vou criar uma nova classe aqui chamada services/deny email service test e vamos criar aqui um test class para ele, né? Vamos criar aqui um test method, tá?
E não importa o teste que a gente vai colocar aqui. Então, public void should fail when email is denied. Então, qualquer teste aqui, o intuito aqui é testar o serviço. Então, var service igual a new deny email service, tá? O nosso deny email service, beleza? Ele vai pedir aqui uma instância do nosso repositório. Então, var repositório igual a new, tá? Email repositório, tá bom? Então, vamos passar o nosso email repositório aqui para ele, tá bem? E aqui embaixo a gente pode chamar o service.checksDenied e vamos passar aqui o nosso e-mail. Então, var e-mail, tá? Igual new e-mail. E vamos pegar aqui lá o nosso e-mail válido aqui, né? Para ele funcionar, para ele não dar erro aqui. Tá bem? E vamos passar o nosso e-mail aqui. Tá bom? Var result, que é o nosso resultado, é igual ao weight, né, desse item aqui. Vamos transformar o nosso código num async, tá? E aqui o assert.isTrue, tá? Deve falhar, né? Então, se ele deve falhar, tem que ser verdadeiro o result, tá? Então, ele tem que falhar nesse resultado aqui, tá? Vamos tentar executar esse teste aqui, pra gente ver, tá? Ó, nota que esse teste está rodando, ó. 12 milissegundos, 15 milissegundos, ele travou basicamente a stack toda nossa aqui, tá? Então no services aqui, não importa se ele deu falso ou verdadeiro, não é isso que a gente está querendo ver, mas a gente está querendo ver o tempo que esses itens aqui levaram para testar, ó, 5 segundos e 24 milissegundos, tá? Fora isso, ainda tem a questão, e se o banco estiver fora? E se o banco, por algum motivo, a gente tem acesso em desenvolvimento, mas em produção a gente não tem, em produção é uma máquina diferente, com acesso diferente, e a produção não tem acesso ao ambiente de dev, que é onde o banco com a massa de testes está, e a connection string para esses caras como ficam, ou seja, gente, é só problema, tá? A gente já entendeu aqui que a gente não pode depender do banco para os testes, tá? Mas como que a gente faz agora para liberar, para mudar esses testes aqui, para não depender do banco? A resposta é basicamente simples, tá? Vamos simular um banco aqui, tá? Então vamos simular o banco. Quando a gente usa, por exemplo, o Entity Framework, a gente já sabe que o Entity Framework já é testado, já tem os testes de unidade dentro dele. A gente não precisa executar testes em cima do Entity Framework, por exemplo, tá? Dapper, mesma coisa, a DONet, mesma coisa, tá? Então, o que a gente basicamente precisa se preocupar em ter esses testes da porta para dentro. Então, da hora que o dado foi buscado para cá, aí sim a gente precisa se preocupar. Dos dados para lá, do acesso a dados em si, não, porque a gente usa uma biblioteca que teoricamente já tem que estar testado. Não é que nunca vai ter bug, mas teoricamente já está testado, tá? Então, o que a gente faz para melhorar esse cara aqui, tá? Aqui é o nosso código final, tá? Então esse é o nosso código final, tá bom? Isso aqui, a gente não pode mexer nessa classe, ó. A gente não pode mexer nessa classe. Aqui vai ter a implementação final que vai para produção e tudo mais, tá? Como que a gente faz, então, para conseguir simular, para conseguir falsificar esses itens, tá? Aí entra o conceito de fakes e mocks. Dentro dos meus testes aqui, eu posso criar aqui, até fora do back-office aqui, né? Eu vou adicionar aqui uma nova pasta. Pode criar ele como mocks ou como fakes, tá? Eu vou deixar como fakes, tá bom? E eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar aqui uma classe chamada de fake email repository, tá? Então nessa classe fake email repository aqui, eu vou ter a mesma implementação do email repository, só que sem descer no banco. Ou seja, basicamente eu vou remover essa linha aqui. Então eu vou ter essa mesma implementação aqui, beleza? Só que sem esse task.delay aqui, tá? Então eu vou deixar aqui um task.delay de 0, só para simular aqui, e retornando o new email address, tá? Então eu estou simulando como se eu descesse no banco, tá? Então eu posso fazer isso. Isso é chamado de mock, stub, fake, tá? Então tem vários nomes pra gente fazer isso, dependendo do cenário que a gente quer. Isso é muito amplo, dá pra gente testar com muita coisa, tá? Mas basicamente o que a gente quer é enganar o teste. Ali fala assim, olha, cara, você tá querendo testar se o dado que o e-mail é negado ou não, ele passa ou não passa no fluxo, não é isso? É.
Então, tanto faz da onde o e-mail vem, para onde o e-mail vai, não tem importância para ele aqui, tá? Então, os fakes, eles servem para isso. No dia a dia, você não precisa necessariamente criar um fake e-mail repositório. Você pode usar, por exemplo, um Bogus, você pode usar alguma lib para fazer os seus mocks, tá? Eu, particularmente, gosto de ensinar criando os fakes para você entender tudo que está acontecendo por baixo dos panos, tá? Eu acho isso daqui extremamente importante. Depois, com essa informação, sabendo como as coisas funcionam, você usa o framework que você quiser. Mas, gente, a gente não resolveu nada do problema aqui, porque agora, se eu vier aqui no meu teste, né, no meu services aqui, no meu deny email test, e tentar trocar aqui do e-mail repositório para o fake e-mail repositório, ele não vai passar aqui, ó, o meu deny email service não vai passar, vai precisar do fake repositório. E pior, se eu vier aqui e colocar o meu fake e-mail repositório, eu nem consigo colocar meu fake e-mail repositório aqui, ó, não consigo, porque o meu fake, ele tá no meu domínio.test, tá aqui, tá? E o meu email service, ele tá no meu domínio, ó, tá aqui dentro, ó, tá dentro do meu domínio, do meu domain. Então, do domain, eu não consigo referenciar o teste eu consigo referenciar o domain, tá? Como que a gente resolve isso? Aí entra um negócio muito bacana, que é o tópico principal do vídeo, né? Nossa, até empolguei aqui, falei igual o Silvio Santos. Oi! Que é o tal do DIP, né? DIP, ou Dependency Inversion Principle, tá? Não confundam com Dependency Injection, tá? Dependency Injection, tá? Na verdade, a gente tem um curso sensacional, tá? É mais um daqueles cursos que eu me orgulho de ter feito sobre Dependency Injection, injeção de dependência. Sim, é um tema tão complexo, tão denso, que tem um curso só sobre Dependency Injection no Balta.io. Eu recomendo que vocês façam, com certeza, tá? Mas assim, ó, não confundam com Dependency Injection, embora eles se relacionem. Mas eu não vou mostrar a parte de injeção de dependência aqui, vou mostrar a parte mais do princípio mesmo. Então, olha só, aqui o que a gente está fazendo de errado no nosso código, isso aqui vocês podem levar para todo o código que vocês fizerem. Isso aqui não vale só para testes, isso aqui vale para todo e qualquer código que vocês fizerem. O que a gente está fazendo de errado aqui, a gente está dependendo, tá? Isso aqui é uma dependência, tá? Por que eu sei que isso aqui é uma dependência? Porque toda vez que eu tento instanciar um e-mail service, eu preciso passar um repositório. Ele depende de um repositório para funcionar, tá? Ele depende, no caso aqui, de um e-mail repositório para funcionar, tá? A única coisa que a gente está fazendo aqui de errado é que a gente está dependendo da implementação, da classe, da coisa concreta, e não da abstração, da interface. Então, o DIP, Dependency Inversion Principle, ele diz pra gente exatamente isso. Dependa de abstrações e nunca de implementações. Cara, sensacional. Olha só como é simples aplicar esse padrão. Parece um negócio extremamente complexo. É simples e olha como ele resolve nosso problema, tá? Então, se eu tenho que depender de abstração e não de implementação, o que eu vou fazer aqui? No meu repositório, ó, tá? Eu já tenho a implementação, que é a minha classe. Tá? Eu vou criar a minha abstração. O que é abstração? Uma interface, tá? Então, ó, vou criar uma interface aqui. Vou chamar ela de iEmail Repository, né? No .NET a gente coloca o i na frente para interfaces aqui. Então a gente tem aqui. E eu vou pegar aqui a assinatura do nosso método e vou colocar ela aqui, tá? Já que nas interfaces a gente só tem a assinatura. Não preciso do public e do async, então ele fica um task bool check is denied. Então criei aqui, ó, a nossa abstração, tá? Então assim, uma interface, uma abstração. No nosso e-mail service, o que eu vou fazer? Eu vou implementar essa classe. Então eu vou chamar aqui, ó, o nosso iEmail repository. Como a gente copiou o método, né, o nome do método aqui, então não precisa mudar nada aqui. Vou fazer a mesma coisa agora, vocês já estão começando a entender, né? Vou fazer a mesma coisa aqui agora no meu fake. Vou pegar meu fake aqui, ó, no nosso e-mail repositório, e eu vou fazer a implementação dela, tá vendo? Tá? Na verdade, aqui no nosso e-mail repositório, eu copiei errado aqui, eu copiei do serviço, deixa eu só colocar aqui, né, o get, e-mail get. Então, ó, o nosso e-mail repositório, ele faz a implementação dessa interface aqui, né, da iEmail repositório. E aí vocês já estão entendendo onde eu vou chegar aqui, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no fake repository, no fake email repository, eu vou fazer essa mesma implementação aqui. Como os métodos eles já estão funcionando, né? Então esse é o código final, esse aqui é o código false. False.
beleza? Então a gente tem o e-mail e o falso, né? O original e o falso aqui, tá? E qual que é a sacada aqui agora, pra gente brincar, né? Que a gente pode fazer? No nosso serviço aqui agora, a gente pode de fato implementar o DIP. Então o DIP ele diz o quê? Né? Não pode depender de implementação, e sim de abstração. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? A singela mudança que a gente vai fazer, ó. Eu vou só colocar um i aqui na frente, tá? Então, em vez de depender do email repository, eu dependo do email repository. Em vez de depender de uma implementação, eu dependo de uma abstração, tá? Dele aqui. Olha, só com isso aqui, o nosso teste já voltou a funcionar, tá vendo? Então agora, aqui no nosso teste, tanto faz se eu passo um fake e-mail ou se eu passo um e-mail, tá? Tanto faz, os dois funcionam. Por quê? Porque os dois implementam o mesmo contrato. Uma interface é um contrato, ela diz o que a classe tem que fazer. Desde que a classe cumpra esse contrato, beleza. Tá? Então o que eu tô falando, eu não dependo dos detalhes, como esse cara faz, o que ele faz, para mim não interessa, não importa, entendeu? O que eu quero é que ele siga esse contrato, tá? Então por isso agora a gente permite, né, ele permite que a gente execute aqui, né, esse código, tanto com fake quanto com e-mail repository. Bora então testar aqui, né, eu chamo meus testes aqui, vamos executar de novo esses testes aqui, tá bom? Vou executar todos eles. E a gente quer medir aqui o tempo, né? Então, se a gente olhar, não deu nem tempo de testar, ele levou só 18 milissegundos para executar esse teste aqui. Esse teste executou muito mais rápido e agora a gente não tem nenhuma dependência de banco no nosso teste, nem no nosso domínio, tá? Então, nosso domínio não está dependendo de banco, tá ainda, né? Depois mudaria isso para a parte de infraestrutura. O nosso teste, principalmente o nosso teste, não está tendo nenhuma dependência de banco aqui, né? Então, ele está rodando de uma forma totalmente tranquila, tá? Qualquer sessão, qualquer coisa que der relacionada ao banco, ele nem vai estar sabendo aqui, né? A gente quer testar unitariamente, a gente quer saber se a regra funciona. Não se o banco está online, se tem essa informação no banco. Então isso tudo a gente não quer lidar aqui, tá bom? E assim fica o nosso exemplo. E agora deu para entender o que é o DIP na prática e como ele se relaciona com o teste de unidade. Mas então é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá? Eu sei que é bastante coisa pra gente falar, mas a gente já tem o nosso desafio marcado, já tem a nossa Masterclass marcada, que vai estar tudo balanceadinho, prontinho para você executar os testes aí, para você colocar o DIP na prática e colocar todos esses conceitos em ordem, tá? Então, com certeza eu espero todos vocês pro desafio e pra Masterclass. Quero ver todo mundo lá, vamos fazer um mega desafio aí. Vai ser um negócio bem legal mesmo. Mas claro, eu quero saber de você. Você já conhecia o DIP, já sabia para que ele servia, já tinha relacionado ele com testes de unidades, usando fake, mocks ou qualquer outra coisa do tipo? Deixa aí no comentário pra gente fomentar esse assunto. E claro, quero ver sua opinião sobre testes de unidade. Você tá usando, você tá gostando, tá curtindo esses vídeos aqui? Seu comentário é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.